te esqueceu, não vai te deixar. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida neste momento. Este é o programa Fé em Ação. Eu sou o pastor Adilson Rossi e o meu desejo e de toda a equipe de produção deste programa é que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós vamos estar juntos nesses próximos 30 minutos. Você, como acontece aqui em todos os nossos programas, você vai receber uma orientação da palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Nós sempre apresentamos também aqui um clipe musical, uma música que enleva o seu espírito à presença de Deus. Fique conosco, vai valer a pena, eu tenho certeza. Deus te abençoe. Quero convidá-los para uma leitura bíblica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. A partir do verso 7, eu quero ler até o verso 12. É um texto conhecidíssimo. Mas eu creio que Deus tem alguma coisa para nós através desta palavra. Quantos acharam o texto, digam amém. Diz assim, verso 7 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Quantos podem dizer amém por essa leitura? Eu sei, queridos, que este texto é conhecido de todos nós, e em especial uma expressão que está dentro deste texto, que é aquela que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. É uma expressão que nós usamos comumente em ocasiões especiais e específicas. Quando comemoramos uma vitória, quando celebramos uma data, quando terminamos um ciclo de algum projeto da nossa vida, nós sempre temos o hábito de recitar estas palavras de Samuel. E às vezes até no nosso dia a dia, naquela comunhão que temos com os irmãos, às vezes você cumprimenta o irmão e diz: apaixou, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Ele olha para você e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Se tornou uma expressão muito nossa, muito pessoal, muito familiar. E pelo fato de ser tão especial e tão nossa e tão familiar, é que às vezes a gente não dá o devido valor à expressão, e nós passamos desapercebidos. Recitamos, lemos, falamos, mas não paramos para entender o que ela quer dizer a nós, o que isto significa para nós como povo de Deus. E é exatamente sobre isto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês esta noite.
Quando eu leio esta expressão e a coloco dentro do texto que li e dentro do contexto que está inserido o texto, eu encontro algumas coisas muito mais significantes e mais profundas do que uma simples expressão que nós usamos no nosso dia a dia ou em ocasiões especiais da nossa vida. Há 3 pontos importantes nesta expressão de Samuel, e é sobre isto que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. Ao ler este texto, o primeiro ponto importante que eu consigo destacar aí, e nós vamos contextualizar esta expressão, colocá-la dentro de um contexto histórico para que possamos entendê-la. A primeira coisa que eu entendo quando leio esta expressão, o primeiro ponto que eu preciso ressaltar aí, é aquele que diz respeito a um inimigo que precisava ser vencido. Se nós pararmos um pouquinho no texto, vocês vão entender que quando nós começamos a ler aí o verso 7, o que é que diz aí? Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram quem? Os maiorais dos filisteus contra Israel. Quando nós falamos sobre filisteus, é bom a gente entender como é que eles atuaram dentro deste contexto histórico da nação de Israel. Os filisteus, eles sempre se apresentaram como um inimigo da nação de Israel. E aqui, neste fato específico, eles precisavam entender e saber que o Deus de Israel era um Deus que tinha um poder sobrenatural, não apenas para derrotar um inimigo, mas para afugentá-lo definitivamente da vida do seu povo. O que até então não havia acontecido com relação aos filisteus. A gente vai buscar como se desenvolveu a ação dos filisteus na história de Israel, e nós vamos ver lá a primeira vez que aparece alguma alusão acerca dos filisteus, lá em Gênesis capítulo 10, se não me falha a memória, a Bíblia os descreve como uma tribo descendente de Misraim. Era uma tribo que vinha lá do Egito. E é interessante que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus começa o processo de libertação do povo, tirando da escravidão do Egito, para levá-lo à liberdade da terra de Canaã. Deus não permite que eles passem pelos filisteus. Se você procurar aí na sua Bíblia, você vai ver, eu acho que é capítulo 13 de Êxodo, fala acerca disso. Deus começa a tirar o povo, mas temendo um embate logo na saída do povo lá da terra do Egito, Deus não permite que eles passem pelos filisteus. Olha aqui, verso 17 do capítulo 13 de Êxodo. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. O que é que o Senhor faz? O Senhor, temendo que o povo, logo na saída, se deparassem com os filisteus, e Deus sabia que no momento em que eles se deparassem com os filisteus, uma guerra, uma batalha ia acontecer. E Deus então entendeu, o povo está escravizado já há muito tempo, são anos de escravidão, e agora eu tiro o povo que está subestimado num tempo de escravidão, e os coloco já diante de uma batalha, a coisa não vai funcionar. Aí Deus não permite que o povo passe pelos filisteus, e aí eles cortam o caminho, e vão, e possuem a terra